biotecnologia marrom é focada no desenvolvimento de soluções para ambientes áridos e semiáridos, como os desertos. Ela utiliza organismos e processos biológicos para criar tecnologias para mitigar os desafios impostos por essas condições extremas. Ela inclui a escassez de água e a degradação do solo. O desenvolvimento de culturas tolerantes à seca, com modificação genética de plantas para resistência de escassez de águas que possam crescer em ambientes áridos. Exemplos de culturas que são tolerantes à seca. Temos o sorgo, a mandioca, o feijão calpi, que é o feijão de corda, o amendoim e o girassol. O sorgo é conhecido por sua alta tolerância e sistema radicular profundo, enquanto a mandioca tem o seu mecanismo fisiológico que controlam a perda de água. Também pode-se destacar o desenvolvimento de sementes geneticamente modificadas, que são sementes que aprimoram e são resistentes ao calor e à escassez de água, que melhora o rendimento delas nas regiões desérticas. Exemplos comuns de sementes geneticamente modificadas incluem a soja, o milho e o algodão. Além disso, temos as técnicas agrícolas para ambientes áridos, com a criação e inovação de tecnologias e métodos de agricultura para a gestão de recursos de terras áridas. Elas incluem a captação e armazenamento de água da chuva, o uso de culturas resistentes à seca, a cobertura do solo com materiais orgânicos ou vegetais para reter a umidade e a otimização da irrigação. Biorremediação em desertos e ecossistemas áridos, que é a utilização de micro-organismos e plantas nativas para limpar solos contaminados em ecossistemas áridos. A biorradiação surge como uma alternativa sustentável e ecologicamente correta para o tratamento de solos contaminados em ambientes hostis, como os desertos, onde as condições de estresse hídrico e alta salinidade limitam as técnicas convencionais. Esta abordagem explora a risorremediação, que é a degradação de contaminantes como pesticidas, hidrocarbonetos ou metais pesados, pela intensa atividade microbiana na região da rizosfera, zona de influência das raízes das plantas. Plantas nativas, que já possuem uma notável resiliência ao ambiente árido, são selecionadas para atuar como hospedeiras. Sua capacidade de sobreviver em altas concentrações de poluentes e seus exudatos radiculares, substâncias liberadas pelas raízes, nutrem e estimulam o crescimento de populações específicas de micro-organismos nativos. Estes, por sua vez, são responsáveis pela biotransformação dos contaminantes em moléculas menos tóxicas ou pela sua mobilização no solo. O sucesso dessa técnica depende da sinergia entre a planta e os micro-organismos, buscando maximizar a degradação no local da contaminação e restaurar o equilíbrio do ecossistema local. Utilização de micro-organismos no solo para melhoria de solos estressados, que é o estudo de espécies de micro-organismos que sobrevivem em solos salinos e secos para melhorar a qualidade do solo. O solo é um vasto reservatório de biodiversidade microbiana, e nos ambientes áridos e salinos, essa microbiota desenvolveu mecanismos únicos para sobreviver. Este campo de estudo foca na identificação e caracterização de micro-organismos extremófilos, como certas bactérias e fungos, que prosperam sob o estresse hídrico, que é a seca, e osmótico, salinidade. A meta é utilizar o potencial desses organismos para beneficiar a agricultura em áreas marginais. Eles podem ser empregados como inoculantes biológicos, atuando como promotores de crescimento de plantas, que ajudam as plantas a lidar com o estresse abiótico, produzindo fito-hormônios ou aumentando a absorção de nutrientes. Também como agentes de solubilização, liberam nutrientes essenciais que estão presos no solo, como o fósforo e o potássio, tornando-os disponíveis para as plantas. Como também fixadores de nitrogênio, contribuem para o ciclo do nitrogênio, que é um elemento crucial e frequentemente limitante. Como melhoradores da estrutura do solo através de produção de substâncias mucilaginosas,
Ajudam a agregar partículas no solo, melhorando a retenção da umidade e a aeração. A aplicação desses micro-organismos resilientes é vital para aumentar a fertilidade e a produtividade de solos degradados, ou de fronteira agrícola, reduzindo a dependência de insumos químicos. Criação de biofertilizantes adaptados, que é o desenvolvimento de fertilizantes de base biológica adaptados para ambientes com baixa matéria orgânica, promovendo o crescimento das plantas. Em ecossistemas áridos e degradados, em baixa quantidade de matéria orgânica, é um grande desafio para a fertilidade do solo. A criação de biofertilizantes foca no desenvolvimento de formulações ricas em organismos vivos, principalmente bactérias e fungos, e compostos orgânicos fermentados, que são capazes de funcionar eficientemente mesmo em solos pobres. Estes fertilizantes de base biológica são desenvolvidos para suprir e mobilizar nutrientes. Diferente dos fertilizantes minerais, que fornecem nutrientes diretamente, os biofertilizantes introduzem micro-organismos que ativamente liberam e disponibilizam nutrientes, atuando nos ciclos biogeoquímicos, como a fixação de nitrogênio e a solubilização de fósforo, para aumentar a atividade microbiana. Mesmo em solos com pouca matéria orgânica, as formulações otimizadas, que podem incluir rochagem ou extratos vegetais, promovem a multiplicação de uma microvida benéfica, que melhora as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo ao longo do tempo. Para melhorar a resiliência das plantas, a aplicação de biofertilizantes fortalece o sistema radicular e a capacidade da planta de absorver água e resistir a estresses, resultando em maior vigor e produtividade. O uso desses produtos é uma estratégia-chave para a agricultura sustentável, minimizando a poluição ambiental e o custo com fertilizantes sintéticos. A adoção de tecnologias de irrigação eficiente, como a irrigação por gotejamento e sensores de umidade, surge como uma solução indispensável. Essas tecnologias otimizam o uso da água, permitindo que cada gota seja direcionada para onde realmente importa, as raízes das plantas. Além disso, reduzem o impacto ambiental, ajudando a preservar os recursos para as futuras gerações. Tecnologias de irrigação eficiente. Sistema de irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento é uma das tecnologias mais eficientes no uso da água. Este sistema libera pequenas quantidades de água diretamente na raiz das plantas, garantindo que cada gota seja aproveitada ao máximo. Além de reduzir o desperdício, essa técnica também melhora a absorção de nutrientes e evita o excesso de umidade que pode levar a doenças nas plantas. Estudos mostram que a irrigação por gotejamento pode economizar até 50% da água em comparação com métodos tradicionais, como a irrigação por suco. Além disso, sua instalação tem se tornado mais acessível, com kits disponíveis para pequenos agricultores e grandes fazendas. Adotando essa tecnologia é um passo essencial para modernizar a agricultura e torná-la mais sustentável. Monitoramento inteligente, o futuro da agricultura. O uso de sensores de umidade no solo e sistemas baseados em IoT, Internet das Coisas, está revolucionando o controle da irrigação. Estes dispositivos monitoram em tempo real as condições do solo, permitindo que os agricultores ajustem a quantidade de água de forma precisa e automática. Essa abordagem não apenas economiza recursos, mas também melhora o rendimento das colheitas. Outro avanço significativo são os aplicativos móveis que permitem controlar sistemas de irrigação remotamente. Com esses aplicativos, agricultores podem acompanhar dados como nível de umidade, previsão do tempo e desempenho do sistema, otimizando cada etapa do processo. A combinação de tecnologia inteligente com práticas eficientes tem mostrado resultados impressionantes em termos de sustentabilidade hídrica e produtividade. A biotecnologia marrom utiliza a fauna, flora e micro-organismos de ecossistemas áridos e desérticos para desenvolver soluções sustentáveis em agricultura, conservação e recuperação de solos. Esses organismos possuem adaptações genéticas e fisiológicas que permitem sobreviver à escassez de água, altas temperaturas e solos salinos. Na flora, estudam-se mecanismos de tolerância à seca e salinidade, como a da palmeira tâmara para criar culturas mais resistentes. Plantas desérticas também são usadas
na fitorremediação de solos contaminados e na micropropagação de espécies ameaçadas, além do melhoramento genético de culturas agrícolas que exigem menos água e resistem a pragas. Na fauna, a biotecnologia marrom investiga genes e processos fisiológicos de animais adaptados ao clima seco, aplicando esse conhecimento na pecuária sustentável e na conservação de espécies ameaçadas, como o da Oryx da Arábia, por meio de programas genéticos e reprodutivos. Os micro-organismos, como bactérias, fungos e cianobactérias, são fundamentais por atuarem como biofertilizantes, ajudando no crescimento das plantas e em solos pobres. Sua biodiversidade oferece potencial para biorremediação e produção de compostos bioativos, além de contribuir para a formação e recuperação do solo. Para explorar essas potencialidades, a biotecnologia marrom utiliza técnicas como genômica, proteômica, bioinspeção e cultura de tecidos, visando identificar genes, enzimas e mecanismos de resistência que possam ser aplicados em prol da sustentabilidade e da agricultura em regiões áridas. A adoção de tecnologias de irrigação eficiente, como a irrigação por gotejamento e sensores de umidade, surge como uma solução indispensável. Essas tecnologias otimizam o uso da água, permitindo que cada gota seja direcionada para onde realmente importa, as raízes das plantas. Além disso, reduzem o impacto ambiental, ajudando a preservar os recursos para as futuras gerações. Tecnologias de irrigação eficiente. Sistema de irrigação por gotejamento. A irrigação por gotejamento é uma das tecnologias mais eficientes no uso da água. Este sistema libera pequenas quantidades de água diretamente na raiz das plantas, garantindo que cada gota seja aproveitada ao máximo. Além de reduzir o desperdício, essa técnica também melhora a absorção de nutrientes e evita o excesso de umidade que pode levar a doenças nas plantas. Estudos mostram que a irrigação por gotejamento pode economizar até 50% da água em comparação com métodos tradicionais, como a irrigação por suco. Além disso, sua instalação tem se tornado mais acessível, com kits disponíveis para pequenos agricultores e grandes fazendas. Adotando essa tecnologia é um passo essencial para modernizar a agricultura e torná-la mais sustentável. Monitoramento inteligente, o futuro da agricultura. O uso de sensores de umidade no solo e sistemas baseados em IoT, Internet das Coisas, está revolucionando o controle da irrigação. Estes dispositivos monitoram em tempo real as condições do solo, permitindo que os agricultores ajustem a quantidade de água de forma precisa e automática. Essa abordagem não apenas economiza recursos, mas também melhora o rendimento das colheitas. Outro avanço significativo são os aplicativos móveis que permitem controlar sistemas de irrigação remotamente. Com esses aplicativos, agricultores podem acompanhar dados como nível de umidade, previsão do tempo e desempenho do sistema, otimizando cada etapa do processo. A combinação de tecnologia inteligente com práticas eficientes tem mostrado resultados impressionantes em termos de sustentabilidade hídrica e produtividade. A biotecnologia marrom tem como foco o uso sustentável de organismos resistentes, como algas e fungos, para a recuperação de solos degradados e o desenvolvimento da agricultura em ambientes áridos. Esses micro-organismos apresentam mecanismos únicos de sobrevivência, que os tornam ideais para enfrentar condições de seca, salinidade e escassez de nutrientes. As algas resistentes, especialmente as marrons, possuem diversas aplicações. Elas são amplamente utilizadas como bioestimulantes e biofertilizantes, pois seus extratos são ricos em hormônios vegetais, aminoácidos e minerais, que estimulam o crescimento das plantas e aumentam a produtividade, mesmo em solos pobres. Além disso, as macromoléculas presentes nessas algas ajudam as plantas a suportarem estresses ambientais, como a falta de água e o excesso de sal, e também são empregadas em processos de biorremediação, removendo poluentes do solo e da água. Outro uso importante é na produção de bioplástico biodegradável, a partir da biomassa residual das algas, contribuindo para a redução da poluição e da dependência de plásticos convencionais. Os fungos resistentes, por sua vez, desempenham um papel essencial na biotecnologia marrom. Espécies como os fungos micórricos aumentam a produtividade de culturas agrícolas, como o milho, reduzindo a necessidade de fertilizantes químicos. Já os fungos filamentosos são usados na biorremediação de solos contaminados por metais pesados e petróleo, devido à sua capacidade de degradação a substâncias tóxicas. Além disso, esses fungos produzem enzimas
antibióticos e ácidos orgânicos de interesse industrial e podem proteger as plantas contra doenças por meio dos fungos endófitos que vivem dentro delas, aumentando sua resistência a agentes estressores. Por fim, a resistência é o principal fator que torna algos e fungos tão valiosos nessa área da biotecnologia, graças à capacidade de sobrevivência em condições extremas de tolerar estresses abióticos e resistir a contaminantes ambientais. Esses organismos se tornam ferramentas fundamentais para promover a sustentabilidade, recuperar ecossistemas degradados e impulsionar uma agricultura mais resiliente e ecológica. A biotecnologia marrom utiliza a fauna, flora e micro-organismos de ecossistemas áridos e desérticos para desenvolver soluções sustentáveis em agricultura, conservação e recuperação de solos. Esses organismos possuem adaptações genéticas e fisiológicas que permitem sobreviver à escassez de água, altas temperaturas e solos salinos. Na flora, estudam-se mecanismos de tolerância à seca e salinidade, como a da palmeira tâmara para criar culturas mais resistentes. Plantas desérticas também são usadas na fitorremediação de solos contaminados e na micropropagação de espécies ameaçadas, além do melhoramento genético de culturas agrícolas que exigem menos água e resistem a pragas. Na fauna, a biotecnologia marrom investiga genes e processos fisiológicos de animais adaptados ao clima seco, aplicando esse conhecimento na pecuária sustentável e na conservação de espécies ameaçadas, como o da Oryx da Arábia, por meio de programas genéticos e reprodutivos. Os micro-organismos, como bactérias, fungos e cianobactérias, são fundamentais por atuarem como biofertilizantes, ajudando no crescimento das plantas e em solos pobres. Sua biodiversidade oferece potencial para biorremediação e produção de compostos bioativos, além de contribuir para a formação e recuperação do solo. Para explorar essas potencialidades, a biotecnologia marrom utiliza técnicas como genômica, proteômica, bioinspeção e cultura de tecidos, visando identificar genes, enzimas e mecanismos de resistência que possam ser aplicados em prol da sustentabilidade e da agricultura em regiões áridas. Eu vou falar aqui da agricultura de precisão em zonas áridas, que é a integração da biotecnologia, com o cultivo com tolerância à seca e o uso de micro-organismos benéficos para aquela produção, com a análise de dados, que é o uso do sensoramento remoto, da inteligência artificial para analisar aquela produção. Aí será feita toda essa integração com o objetivo de utilizar água e os nutrientes de formas mais benéficas para aquela agricultura. Tudo isso com o objetivo de maximizar a produtividade com o menor consumo hídrico possível, além de reduzir o uso de fertilizantes químicos naquela produção. E fornecer as recomendações agronômicas em tempo real, como a irrigação, a adubação e a prescrição. Também aumentar a resiliência dos cultivos frente aos eventos climáticos extremos que vem acontecendo em todo o mundo e, por fim, diminuir os custos operacionais, por meio da automação dos meios produtivos que será dados anteriormente naquela análise antes de implementar a agricultura. Agora eu vou falar sobre a recuperação de áreas desertificadas. Ela é a aplicação de ferramentas biotecnológicas como as halófitas geneticamente otimizadas, as sementes revestidas, os extremófilos e as edições epigenéticas, combinada com o monitoramento geoespacial para restaurar o solo e a vegetação daquela região degradada. A junção de todos esses meios vai ter o objetivo de restabelecer a cobertura vegetal e a biodiversidade local daquela região degradada, além de melhorar a capacidade de retenção de água daquele solo que foi prejudicado. Também irá reduzir a salinização e criar cisternas autossustentáveis, além de contribuir para o combate dessa desertificação, de modo que possa aquela área ser usada para a produtividade agrícola, por serem regiões marginalizadas. Irá haver um melhoramento daquela área para ser usada de outra forma.